Segunda Reis, capítulo 13. Êxodo nós vamos usar depois como parte da passagem também. Então, Segunda Reis, capítulo 13, versos 14 a 19, a flecha da vitória. A flecha da vitória. A palavra do Senhor nos diz assim: e Eliseu estava doente da enfermidade que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavalheiros. E Eliseu lhe disse: toma o arco e as flechas. E tomou um arco e as flechas. Então disse ao rei de Israel, Eliseu disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou o rei. E disse Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra o rei e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes os ferirá. A flecha da vitória. Algo que nós devemos aplicar, irmãos, para a nossa vida, algo que nós devemos aplicar para a nossa família, para a nossa igreja, nos nossos relacionamentos. E aquele que não tenha Jesus Cristo como Salvador, que nos assiste, também deve aplicar para a sua vida a flecha da vitória. A história do outro homem. Conta-se a história de um homem que chegou ao gabinete de um pastor de certa igreja e contou a história de um fracasso de um homem. Deveria ser outro homem, mas a história que aquele homem estava contando era a sua própria história, o fracasso da sua vida, a catástrofe da sua vida. Esta vida não pode fazer parte da minha vida, uma vida catastrófica. Não pode fazer parte da vida da igreja. Não pode fazer parte da vida de um salvo em Cristo Jesus. Não estou dizendo aqui que o crente vai viver num mar de rosa, não é isso. Mas o crente, ele precisa sempre olhar para Cristo, olhar para frente e seguir olhando para o seu Salvador. Não importa o que aconteça na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, ele não pode olhar para trás. Deus preparou-nos para vencer. Vencer e vencer, olhando para Cristo. E o texto aqui de 2 Reis capítulo 13, ele vai nos ajudar, ele vai nos ensinar as nossas vidas, como nós devemos proceder em relação à palavra do Senhor. Versículo 2 do capítulo 13, nós vemos ali que fez mal aos olhos do Senhor. Quem? Jeoacás, que é o versículo 1 que fala que era o rei de Israel, pai de Jeoás. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele provocou a ira do Senhor. Ele suscitou que Israel servisse a deuses estranhos. E o Senhor entregou o povo de Israel na mão dos inimigos, na mão dos sírios. Versículo 5. E o Senhor deu um salvador, o Senhor deu um libertador para Israel. Por quê? Porque Jeoacás clamou a misericórdia do Senhor. E o Senhor deu um libertador. Mas diz no versículo 7, porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó trilhado. O Senhor deu vitória quando Jeoacás clamou ao Senhor. Mas o exército de Israel, que era muito grande, ele ficou dizimado. Ele ficou muito pouco perto do que era o poder de Israel. Tudo em razão do pecado, tudo em razão da idolatria.
Então, a Síria, mesmo que o Senhor deu vitória, ela ainda continuou dominando militarmente sobre Israel. Ela mantinha um poder ainda sobre Israel, apesar de não ter uma guerra proclamada, ela ainda mantinha um domínio sobre o povo de Israel. Foi reduzida praticamente a pó. O exército de Israel se enfraqueceu em razão do seu pecado, em relação ao poder da Síria e dos assírios também. Versículo 11: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Está falando de quem? De Jeoás, filho de Jeoacás. Ele continuou, depois de ver tudo o que aconteceu, andando nos mesmos pecados do seu pai, e fazendo com que o povo de Israel pecasse da mesma forma. Por quê? Porque o povo olha para a sua liderança, e quando a liderança é fraca, o povo acaba sendo fraco. Jeoás sucedeu ao seu pai e continuou fazendo o povo pecar nas coisas abomináveis. Por quê? Porque ele não se voltou para o Senhor. Mas nós vamos ver a partir do capítulo 14, quando entra em cena Eliseu, o rei Jeoás, assim como fez Jeoacás, se voltando para o Senhor, procurando o profeta Eliseu para se aconselhar, em razão dessa situação difícil que acontecia de novo, dos sírios cercarem o povo de Israel. Então, quando nós nos afastamos do Senhor, o Senhor permite circunstâncias difíceis sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos voltar para o Senhor. O Senhor não quer o mal do seu povo, mas o Senhor não pode ver o pecado habitando, abundando no meio do seu povo. Então muitas vezes Ele manda coisas que nós consideramos derrotas. Não, mas não são derrotas, porque nós somos vitoriosos, mas em razão do pecado o Senhor não pode passar a mão sobre a nossa cabeça. Então Ele permite circunstâncias que aos nossos olhos parecem ser derrotas, mas é para que nós venhamos a nos voltar novamente para o Senhor. Então, a partir do versículo 14, entra em ação Eliseu, que estava doente da enfermidade que morreu, e ali no capítulo 20 diz que ele realmente morreu. Depois morreu Eliseu, mas antes de morrer ele foi uma bênção para o rei Jeoás. Eliseu entra em cena. Ele era profeta, sucessor de quem? De Elias. Ele sucedeu Elias. Quando Elias foi levado no carro de fogo para os céus, ele viu quando Deus levou Elias, e Eliseu falou com Elias que ele queria porção dobrada do Espírito de Deus sobre ele, para que ele pudesse ser uma bênção como foi Elias diante dos reis de Israel. E ele recebeu a bênção. Por quê? Porque Elias disse: se tu vires quando eu for levado de ti, tu vai receber essa bênção dobrada. E ele recebeu. Ele viu quando Elias foi levado no carro e os cavaleiros levando, e aí ele recebeu a bênção. Então ele entra aqui em ação no lugar de Elias. Eliseu passa a aconselhar os reis, porque Deus o separou para isso. O seu ministério durou praticamente 60 anos, e ele abrangeu o reinado de Jeorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Eliseu, publicamente, abertamente, ele mostrava a sua dependência de Deus nas suas ações. Por isso que ele era uma bênção. Por isso que o rei Jeoás veio se aconselhar com ele, porque ele era um homem de Deus. Nós, irmãos, precisamos ser homens e mulheres de Deus. Não somos profetas, mas somos servos de Deus, para que as pessoas possam vir a se aconselhar em tempos de dificuldades, em tempos de falta de esperança, junto a nós, porque vem em nós o Espírito de Deus. É o que aconteceu com Jeoás. No tempo da dificuldade, ele buscou o homem de Deus para se aconselhar, porque ele mostrava o Espírito de Deus. E Deus usou esse homem, Eliseu, para que Jeoás e o povo de Israel se voltassem para Deus. O pecador precisa de arrependimento, ele precisa de Jesus Cristo. Deus vai usar a nós, irmãos, para que esse pecador se volte para Deus.
E nós precisamos estar prontos para fazer a obra do Senhor. Então Eliseu ofereceu conselhos ao rei de Israel. Jeoás é o nome dele, ou Joás, como algumas traduções falam. E ele reinou nesse período antes da morte de Eliseu e recebeu o aconselhamento. Então nós vemos ele aqui, que foi o rei que procurou. Foi o rei que procurou em razão da sua necessidade. Ele que procurou, versículo 14 nos mostra o profeta, buscando saber mais sobre os planos de Deus para a vida do povo de Israel, para a vida do rei Jeoás. Nós temos os planos de Deus, irmãos, para o pecador. E nós é que devemos abrir a palavra e pregar a palavra para que ele possa se arrepender. Muitas vezes ele não vai nos buscar, mas quando ele nos buscar, nós temos que saber dar a razão da nossa fé, da nossa esperança, e que pode ser a fé e a esperança desse. Mas nós precisamos estar preparados para dar essa esperança a essas pessoas. O rei procurou Eliseu. Eliseu, próximo à morte, mais ou menos uns 70 anos de idade, talvez um pouco mais, e ele recebeu a visita no leito de enfermidade. O rei foi procurar ele no leito de enfermidade, praticamente está morrendo, e ele foi lá. Irmãos, não há idade para servirmos ao Senhor. Uma criança pode servir ao Senhor, uma pessoa de 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60, 80, 98 anos, como a irmã Irene, pode servir ao Senhor. E não precisa estar no leito de enfermidade. Quando nós temos saúde, nós temos que ir e pregar a palavra do Senhor. Não há idade. E aqui nós vamos ver que Jeoás foi instruído por esse servo de Deus. Só para lembrar, Jeú, Jeoacás, Jeoás, depois temos Jeroboão 2 e Zacarias. Tudo filhos de Jeú. Jeú foi constituído por Deus para exterminar a casa de Acabe, que fazia o povo de Israel pecar nos mesmos pecados, conforme fala a palavra de Deus, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, quando existia um reino único, e depois da morte de Salomão, Deus separou em dois reinos, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Quando Roboão assumiu depois de Salomão, Deus mandou Jeroboão pelo profeta Aías, e o profeta Aías deu a palavra do Senhor dizendo: não, tu vai tomar as 10 tribos. E a partir dali, a parte de Israel, a parte do norte, viveu em idolatria. Já viveu o povo de Israel no fim da vida de Salomão em idolatria em razão dos seus pecados. Mas a partir daquele momento, Deus sempre julgou Israel, principalmente porque nunca Israel teve um rei que foi capaz de integramente servir ao Senhor. Em alguns momentos de dificuldade buscava o Senhor se aplacava da ira e abençoava o povo, mas nunca foi um povo que se prestou a servir com uma integridade de coração. Então, Jeoás, ele andava nos pecados do seu antepassado, que Deus abençoou, porque destruiu a casa de Acabe, mas quando destruiu a casa de Acabe, passou a fazer o mesmo pecado que Acabe fazia. Nós não podemos agir assim como crentes, irmãos. Se nós somos crentes, nós precisamos mostrar continuamente, até o leito da enfermidade, como aqui fez Eliseu, até a morte, de que eu sou um servo de Deus, eu vivo em forma que agrada ao meu Senhor. Sou pecador, mas eu vivo de forma a agradar ao Senhor, para que as pessoas possam, nas suas angústias, nos procurar, se aconselhar e ver qual é a nossa razão da nossa fé. Então aqui nós vamos ver ensinamentos espirituais para as nossas vidas, a flecha da vitória. Em primeiro lugar, versículos 15 e 16, a flecha do livramento está nas mãos de Jeoás. E Eliseu lhe disse: toma um arco e as flechas. E tomou um arco e as flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. O arco está, irmãos, a flecha, o arco está nas nossas mãos como salvos em Cristo Jesus, assim como esteve nas mãos de Jeoás para livrar o povo de Israel.
o arco está nas nossas mãos para livrar o pecador da sua condição de condenação. Toda nossa vida será assim. Foi com Moisés, foi com Joás, foi com cada um dos profetas escolhidos por Deus. Deus nos escolheu para que através das nossas mãos ele pudesse receber a glória devida. O que Deus quer dizer? Joás, pega o arco e as flechas. O rei Joás não era um homem de fé suficiente, mas ele usou o profeta para trazer discernimento espiritual daquilo que Deus faria para livrar o povo de Israel. Então, usou Eliseu para instruir Joás de como proceder. Quando o profeta pôs as mãos sobre as mãos do rei, quando o rei estava com as mãos no arco e na flecha, e o profeta pôs as mãos dele sobre as mãos do rei, era um gesto da demonstração de que o poder viria de Deus e não do homem. Então, quando nós fazemos a obra do Senhor, precisa ficar claro que não é no meu poder, não é na minha sabedoria, não é na minha inteligência que Deus vai receber glória, mas no seu poder, no poder do Senhor que ele vai receber a devida glória. Então isso ficou claro, porque Joás não tinha um discernimento espiritual, mas Eliseu deu esse discernimento espiritual para mostrar: nós vamos derrotar os sírios pelo poder do Senhor. Ficamos em pó, ficamos praticamente dizimados, mas nós vamos derrotar, porque a luta, a vitória é do Senhor. Foi uma forma de mostrar que Deus abençoaria Joás quando o profeta colocou as mãos sobre as mãos do rei. Irmãos, há uma parte que nós devemos fazer, mas há uma parte que somente Deus pode fazer, que é o impossível, que aos nossos olhos muitas vezes nós consideramos como derrota, mas aos olhos de Deus nada pode nos vencer, porque é Ele que vai fazer o impossível, o maravilhoso na vida do crente, ou através da vida do crente. Em João 11, quando Lázaro adoeceu e foi sepultado, Jesus foi ter com Maria e Marta, porque ele ficou sabendo que Lázaro havia falecido. Chegando em Betânia, Marta correu em direção ao Senhor Jesus Cristo, encontrando ele, e diz lá no versículo 21, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido e sepultado já estava. O Senhor foi até o sepulcro para ressuscitar Lázaro e disse, versículo 39, tirai a pedra. Mas para aí, tu não é Deus? Por que eu tenho que tirar a pedra? Tu não pode dizer, pedra, sai daqui, pedra. Tu não tem poder de pegar a pedra e tirar. Por que ele disse tirai a pedra? Lembra? Tem coisas que o homem tem que fazer e tem coisas que só Deus vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu não posso ficar sentado no banco esperando vir alguém para ouvir a palavra de Deus. Eu não posso ficar esperando que aqueles folhetos vão sair voando, vão cair na mão de alguém. Eu tenho que sair e fazer minha parte. É muito fácil jogar tudo no colo de Deus e dizer, ai, como eu sou fracassado. Versículo 43 e 44, depois de Jesus dizer, tirai a pedra, aí Jesus agiu. Jesus falou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Aqui está o impossível, aquilo que nós não podemos fazer. E Lázaro levantou ressuscitado, enrolado nas faixas, e Jesus aí disse, desenrolar ele. Jesus não precisou desenrolar, ele mandou, porque o Jesus fez o que tinha que fazer, que era ressuscitar Lázaro. Então nós temos que agir em comum com o Senhor, e aí é que Deus vai nos abençoar. Saber que a presença do Senhor é a maior bênção, irmãos, que nós temos na nossa vida, para enfrentarmos as dificuldades, porque o impossível Deus vai fazer, talvez não como nós queiramos, mas Ele vai fazer. Talvez aos meus olhos, mas não foi bem assim, então não é uma vitória. Não, mas foi uma vitória, porque nós passamos, nós seguimos à frente, nós não voltamos à nossa velha criatura. Versículo 15 do nosso texto, toma um arco e flechas, pega a tua Bíblia, pega os folhetos, sai a evangelizar, sai a fazer a obra do Senhor. A palavra de Deus é a espada.
E ela que vai nos dar a vitória. E nós temos que fazer a obra com a palavra. Pega teus instrumentos de trabalho, usa tuas habilidades, os teus dons para a glória de Deus. Não para a tua glória, mas para a glória do Senhor. Faça o que compete fazer. Versículo 16, então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre a do rei. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Irmãos, não basta só conhecer a Bíblia se eu não vivo a Bíblia na minha vida. Não basta conhecer a palavra de Deus se eu não quero cumprir a vontade de Deus. Eu preciso andar conforme a palavra do Senhor. Jeoás não fazia a vontade de Deus, mas o profeta o desafiou a servir ao Senhor conforme a palavra do Senhor, para que pudesse ser abençoado, para que os sírios pudessem ser derrotados. 1 Timóteo 4,14, não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecias com a imposição das mãos dos presbíteros. Gênesis 48, 14 e 15, mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou os filhos de José. Quando Jacó abençoou, ele abençoou o primogênito depois do segundo, mas ele colocou as mãos e abençoou, porque naquele tempo, quando o pai abençoava o filho ou os netos, a bênção era sobre a família. Deus, irmãos, nos abençoa dia a dia através da sua palavra. O que nos falta para que nós apliquemos na nossa vida? Nós precisamos ser uma bênção. Deus deve estar presente, Ele deve participar no meu pensamento, nas minhas decisões, no meu caminhar, nas minhas atitudes. Ele deve ser manifesto, senão eu não vou vencer as dificuldades, as circunstâncias. Eu vou ser aquela catástrofe lá inicial que eu comentei do exemplo, e vou culpar os outros ao invés de olhar para a minha vida. Timóteo e José foram uma bênção por terem sido abençoados e serem uma bênção, porque pouco importa ser abençoado e tu não querer ser uma bênção. De nada adianta. Todos os dias em que sairmos para trabalhar e estudar nas nossas relações seculares, que nós possamos buscar a bênção do Senhor através da oração antes de sair de casa. Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda a abrir a palavra do Senhor se puder. Eu fiz isso durante muitos anos na minha vida, irmãos. Eu trabalhava numa empresa em que eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã. Eu cansei de acordar às 5 horas da manhã, não é para minha glória, estou dando um desafio aos irmãos, para não deixar o final do meu dia, que era um caco de dia, quando eu chegava em casa, para servir a Deus através da leitura. Eu fazia meu devocional de manhã, minha esposa, minha filha estão aí, pode provar isso. Eu me acordava antecipadamente para fazer isso. No hotel, quantas vezes meus colegas ficavam festejando de noite e dormiam até a hora das reuniões. Quando a gente ia para algumas reuniões, eu acordava às 5 horas da manhã antes das reuniões para ter o meu tempo com Deus. Buscar a bênção de Deus, sabedoria para mim poder tomar minhas decisões. E quantas decisões erradas tomei mesmo, assim, porque fui através dos meus caminhos, ao invés de buscar os caminhos do Senhor. Busque a bênção do Senhor. 1 Crônicas 5, 18 a 20, dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam um escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.660, que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como Getur, Nafis e Nabade. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em suas mãos. Por quê? Clamaram a Deus na peleja, e o Senhor lhe deu os ouvidos, porquanto confiaram em Deus. Então, quando nós buscarmos a Deus, irmãos, e confiarmos no poder de Deus, nós já temos a vitória. Nós não devemos temer esse inimigo.
Porque o Senhor está conosco. Porque Jeoás, Israel, perdeu suas batalhas, porque não temia o Senhor, não saía para a guerra com o Senhor. Clame ao Senhor, arco e flechas, clamaram a Deus, clamaram pelas bênçãos de Deus, clamaram pela presença de Deus, saíram armados, capazes, preparados, fizeram a parte deles, foram para a guerra, porque não adianta querer ganhar a guerra sentado dentro de casa, tem que sair. E aqui esses, conforme 1 Crônicas fala, os filhos de Rubens, os gaditas e a meia tribo de Manassés, saíram para a guerra. Lembra que eles pediram as terras aquém do Jordão, porque era terra de gado, e eles eram cuidadores de gado. Eles pediram a Moisés e disseram a Moisés: nós vamos passar na frente com os filhos de Israel, vamos ser os primeiros, vamos lutar, vamos entregar a posse da terra e depois vamos voltar para ficar aqui nessa terra. Eles foram os primeiros. Eles não se intimidaram, eles pelejaram, porque confiavam nas bênçãos do Senhor para a sua vida, ajudados porque fizeram a sua parte. Não basta sair no peito na raça, precisa se organizar e precisa principalmente ter a presença de Deus. Eliseu disse: pega o arco e as flechas, Jeoás, eu vou colocar as mãos sobre as tuas, porque Deus vai te abençoar. Tu está em pecado, mas tu vai ver que Deus vai te abençoar, porque tu me procurou buscando a ajuda do Senhor. Terás as bênçãos do Senhor. Então, irmãos, não perca isso de vista em todos os empreendimentos. Busque a bênção do Senhor. Êxodo 4:2, e o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? Falando aqui com Moisés. E Moisés disse: uma vara. Deus operou maravilhosamente através de Moisés, Moisés usando somente uma vara. Ele usou uma vara, Deus operou maravilhosamente. Quando Moisés estendia a vara, Deus mandou aquelas pragas sobre o povo do Egito. Quando Moisés feria a terra ou a água, Deus fazia aquilo que Deus tinha poder de fazer. Deus usou Moisés, não foi Moisés que fez, Deus usou Moisés. Êxodo 14, esse que eu tinha aberto lá, os irmãos podem abrir para lá, Êxodo 14, vamos ler alguns versículos ali, 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fere-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio em terra seca. Moisés, faz a tua parte. Por que tu está clamando a mim? Eu já te ordenei o que tu tem que fazer. Estende a tua mão sobre o mar. O que estava acontecendo aqui? Eu já preguei uma vez sobre isso, beco sem saída. O povo de Israel estava entre o mar e as montanhas, e vinham os egípcios para guerrear. E eles não sabiam para onde ir. E Deus operou maravilhas com Moisés. Levanta a tua vara e fere as águas. E Moisés levantou a vara, e Deus, versículo 21 e 22 de Gênesis 14, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e a água, e o mar, a água tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas lhes eram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E o versículo 26 a 31, e disse o Senhor a Moisés: depois do povo passar em pé seco por meio daquele mar, o povo chegou na outra margem, e Moisés estendeu, conforme o mando do Senhor, a sua mão sobre o mar, e aí as águas tornaram sobre os egípcios que estavam perseguindo os israelitas, e sobre seus carros e seus cavaleiros. Então aquela água matou todo aquele exército que procurava exterminar com a vida de Israel. Deus usou e fez maravilhas através de Moisés. Versículo 30, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão do Egito. Israel viu os egípcios mortos na praia, e viu Israel a grande mão do Senhor,
que o Senhor mostrou aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu, e Moisés também foi reconhecido como servo do Senhor. Então, os egípcios foram derrotados, porque Moisés fez a sua parte, e Moisés tinha a bênção presente com ele, que era Deus agindo através da sua vida. Porque Moisés foi fiel, Moisés creu na palavra do Senhor, Moisés creu nas promessas do Senhor de dar ao povo de Israel uma vida melhor do que aquela vida que era a vida de escravidão que eles viviam no Egito. Jeoás pegou o arco e as flechas e experimentou as bênçãos de Deus. A pergunta é para nós, irmãos: tu tens experimentado as bênçãos de Deus? Será, se não tem experimentado, é porque não tem pego o arco, as flechas e se apresentado para a luta? Esperado que Deus faça a obra sozinho? Deus tem poder, claro que tem. Ele não precisa de nós, mas Ele tem prazer no salvo, quando o salvo se coloca à disposição para fazer a sua obra, para que ele possa, como aconteceu com Moisés, receber a glória. E as pessoas vê naquele que está glorificando a Deus um servo fiel. É isso que Deus deseja de mim, de ti, irmão. Pegue o arco, pegue a flecha e se apresente. Faça aquilo que é tua, que é minha responsabilidade. Use os folhetos, use a Bíblia, use o teu conhecimento, use a palavra de Deus. As pessoas precisam de Cristo como Salvador. E elas vão ser libertas, vão ter vitória quando nós apresentarmos a palavra de Deus. Se a igreja não cresce, é culpa minha. Por quê? Porque eu estou permitindo que ela fique no pó, ao invés de crescer o exército. Precisa uma vida consagrada, precisa uma vida de fidelidade, precisa uma vida de santidade. Foi o que aconteceu com Moisés, com Eliseu, com José, com todos esses que nós citamos. E Jeoás foi abençoado pelo Senhor. Por quê? Porque ele entendeu, depois do desafio de Eliseu, que a flecha do livramento do povo, em razão da opressão da Síria, estava na mão de Joás. Então a flecha, em primeiro lugar, irmãos, está nas nossas mãos. Em segundo lugar, a flecha da vitória é do Senhor, versículo 17. Voltando agora lá para o nosso texto de 2 Reis 13. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: olha só, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. A flecha do livramento é do Senhor. O mandamento foi: atira. Atirar uma flecha garantiu a vitória. Então, Jeoás foi vitorioso porque ele cumpriu a palavra do Senhor. Não estou aqui entrando em detalhes na vida espiritual dele, mas no sentido de cumprir a palavra do Senhor. A palavra de Deus está na nossa mão, irmãos. Precisamos cumpri-la. Romanos 10:8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, reprendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Prega, seja oportuno ou não, seja agradável ou não, prega. O Senhor é que vai dar a vitória. Tem o arco e a flecha. Atira, não se omita. Faça aquilo que é necessário. E a palavra de Deus diz: até os consumir, ali no versículo 17 no final, até os consumir. Se nós pregarmos a palavra de Deus, se nós dermos um testemunho de santidade, o inimigo será derrotado. A pessoa que está olhando para a nossa vida, a pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, vai receber Jesus Cristo como Salvador. A obra não é nossa, a vitória é do Senhor. Lembre disso. Não duvide do poder de Deus. Ah, mas ele não me dá ouvido, ele não quer saber. Prega.
Insta, em tempo e fora de tempo, a vitória do Senhor. Nós temos que semear, nós temos que proclamar, o Senhor é que faz a obra. Nós não temos poder para isso, já vimos na primeira parte. Prega, faça a tua parte. Se tu é um filho de Deus, tem uma família, disciplina os teus filhos, corrige eles, para que quando eles cheguem na idade adulta, possam ser também servos fiéis, olhando para a tua vida, para a nossa vida, e entender que a correção é necessária para o bom caminho. Redargas, reprendas, é o que diz a palavra de Deus. Não vá atrás do que o mundo diz, não, deixa assim. O mundo não pode criar os nossos filhos, irmãos. Nós precisamos criá-los na base da palavra de Deus. Foi a preocupação de Jacó quando abençoou José e seus filhos. Deve ser a nossa preocupação. Não deixe o mundo fazer aquilo que é nossa responsabilidade. A flecha está nas nossas mãos. A vitória será com a presença do Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor. A flecha da vitória do Senhor, a igreja é do Senhor, a vitória é do Senhor, o cântico é do Senhor. Qual o desafio nisso? Êxodo 4, 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou ao Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. A família precisa estar junto conosco, onde nós estamos, irmãos. A família, nós sendo salvos em Cristo Jesus, não pode estar separada. O pai na igreja e o filho em casa. E aí nós reclamamos por isso, por aquilo. A vara de Deus na mão de Moisés foi um instrumento que Deus usou para receber glória. Deus vai nos usar como líderes da nossa casa para receber glória através dos nossos filhos. Nós temos essa responsabilidade. Deus vai dar vitória, que vai ser a salvação deles, mas nós temos que ser esse exemplo, irmãos. Nossos familiares precisam de salvação, nós precisamos ser esse exemplo. Deus vai dar vitória. Moisés foi uma bênção, abriu o mar vermelho, trouxe as pragas, como já vimos, porque ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Mateus 14, 15 a 21. Mateus 14, 15 a 21. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, disse àqueles apóstolos que queriam despedir a multidão, porque não trazei-os aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos e à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobrepujaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então o Senhor Jesus alimentou 5.000 homens e mais mulheres e crianças com 2 peixes e 5 pães. Ah, mas Ele é Deus! Mas Ele é Deus, e é o mesmo Deus que abençoa os seus filhos hoje, da mesma forma. Se for necessário, Ele pode multiplicar, irmãos. Ele pode multiplicar 2 peixes e 5 pães nessa quantidade, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não precisa estar presente fisicamente para receber glória, mas nós precisamos fazer por onde, irmãos? Não como esses discípulos. Senhor, mas como é que Tu vai alimentar? Nós temos que ter a fé necessária diante da circunstância adversa e depender desse Deus maravilhoso. Ele está presente através do Seu Espírito hoje na nossa vida. Não visualmente, mas Ele está presente. Precisamos confiar. Olha, Deus presente em Juízes 15. E achou uma queixada fresca e um jumento, estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens, perdão. Já botei os 5.000, mas é 1.000 homens. Sansão, com uma queixada lá em Leí, feriu 1.000 homens. Um homem comum, mas usado por Deus, porque se colocou nas mãos de Deus. Tinha a presença de Deus, o Espírito de Deus estava sobre eles, irmãos.
e é o mesmo Espírito que hoje habita em nossos corações. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. O mundo nos oferece tantas e tantas coisas, irmãos, mas são tudo passageiras, vão ficar tudo nesse mundo. Nos preocupemos com as coisas eternas. Nos preocupemos com a salvação das pessoas que nos cercam, nos olham, para ver se realmente a nossa fé é firme, se nós confiamos nesse Deus maravilhoso, para que elas também possam, em algum momento, ser impactadas para confiar. O pouco com Deus é muito. Saiamos com o poder da palavra de Deus, confiados na virtude do Espírito. Temos isso na nossa mão, temos os nossos talentos, temos as ferramentas necessárias. Precisamos permitir que Deus opere o seu poder através da nossa vida. A flecha da vitória do Senhor deve ser atirada, porque quando nós atiramos, ou seja, saímos, já está, a vitória está consumada. Nós não somos perdedores, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Segundo Crônicas 20:15, e Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos disse: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. Josafá, a peleja é de Deus, faz a tua parte. Ele é que opera a maravilha, a vitória dele. Então, faça por onde e espere em Deus a saída para as tuas dificuldades. Assim como o povo de Israel, quando saiu do Egito, ficou naquela circunstância adversa, Deus deu a vitória. Por quê? Será que Deus criou um clima de guerra? Será que Deus criou uma dificuldade porque queria prejudicar o povo de Israel? Não, pelo contrário, para receber a glória. É isso que Deus espera, a glória devida, porque a vitória, quando esperamos nele, ela é certa. Recebeu glória, a vitória é do Senhor. Deus escolheu Moisés, um homem que disse: eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua, eu não sei me expressar, mas Deus usou esse homem fraco aos olhos do mundo para receber a devida glória. Por quê? Deus levou ao cabo a sua vontade em razão da fidelidade de Moisés. A vitória sobre Faraó. E Faraó, irmãos, pôde glorificar a Deus, mas ele não quis. Mas como nós dissemos, Deus tem um plano, não nos cabe influenciar nos planos de Deus, cabe a nós fazermos a nossa parte e deixar que Deus faça do seu jeito aquilo que é parte de Deus, mas nós precisamos fazer. Então Faraó teve a oportunidade, mas ele abdicou, ele preferiu andar conforme o seu próprio coração. Mas fique claro, para mim e para ti, que nós precisamos nos envolver para que a vitória glorifique ao nosso Deus. Deus permite então muitas coisas, irmãos, que nós temos passado. Temos visto tantos irmãos com dificuldades na saúde, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento com filhos, mas se Deus permite isso, vamos entender espiritualmente o que Deus quer nos mostrar para que Deus possa receber a sua glória. Esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho vai em breve abrir o caminho na nossa frente e nós vamos trazer glória a esse Deus maravilhoso. Aconteceu com Josafá, com Jeoás, porque a peleja, quando eles entraram, era do Senhor, a flecha da vitória. Então, primeiro, a flecha do Senhor deve estar em nossas mãos, mas as mãos do Senhor sobre as nossas, que é a bênção do Senhor. E em segundo lugar, a flecha da vitória do Senhor. E por último, o ensinamento trazido aqui em 2 Reis 13, versículos 18 e 19, a flecha do livramento deve ser muito bem aproveitada. Versículo 18 e 19, disse mais: todas as flechas, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei: fere a terra. E o rei feriu 3 vezes, cessou. O rei pegou as flechas
Ele não atirou as flechas. Aquela primeira flecha do livramento ele atirou. Agora ele disse, pega as flechas, ele pegou as flechas e fere a terra. 1, 2, 3 vezes feriu. Então o homem de Deus se indignou muito contra o rei e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Jeoás tinha nas mãos as flechas do livramento, mas não teve um coração para prosseguir adiante, para ir até o final. Ele fez o serviço parcialmente. Fere a terra 1, 2, 3 vezes ele feriu. O profeta se irou, deveria ter ferido 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, com gana, como se tu estivesse brigando com o teu inimigo, não uma coisa desleixada. 3 vezes. Se acovardou. Mãe, pai, jovem, o ensinamento trazido de ferir as 3 flechas, a terra com as 3 vezes com a flecha, é para nos mostrar que o nosso coração, quando entregue plenamente na mão do Senhor, e aqui está a fraqueza espiritual de Joás. Se o coração de Joás tivesse como o coração de Eliseu nas mãos do Senhor, ele teria ferido várias e várias vezes, até perder as forças de ferir. E é assim que Deus deseja nas nossas vidas, seja pai, mãe, filho, que nós façamos a obra do Senhor de corpo e alma, não com o pé no mundo, o coração dividido. Deus quer de nós o melhor, irmãos. Ele não quer nos usar a meia boca, Ele quer a nossa vida completa, uma vida dedicada, uma vida consagrada. Versículo 19, deverias ter ferido 5 ou 6 vezes. O mandado de Eliseu não foi cumprido, e demonstra da forma como golpeou Joás a terra. Eliseu ficou tão irado que, se Joás tivesse ferido com gana, com uma atitude de vitória verdadeira, ele teria exterminado a Síria completamente. Versículo 25, e Joás, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, rei da Síria, que havia tomado de Israel, das mãos de Joacás, seu pai, 3 vezes. Ou seja, o número de vezes que ele feriu a terra foi que ele recuperou. Ele poderia ter recuperado tudo aquilo que a Síria tinha tomado, ele poderia ter recuperado na sua integridade, mas pela fraqueza do seu coração, pela dificuldade espiritual de aproveitar a oportunidade de glorificar a Deus devidamente, e Deus deu essa oportunidade a ele, ele não seguiu como deveria fazer. Atirar a flecha garantiu a vitória. Lembra? No primeiro, a flecha da vitória garantiu a vitória. Mas o número de vezes que Joás feriu o chão determinou quantas vitórias ele teria. Foi uma vitória parcial, não foi uma vitória cabal. Porque o coração dele nunca esteve pronto a servir a Deus na sua integridade. E assim, irmãos, quando nós não seguimos o coração de forma íntegra, não reclame as bênçãos de Deus sobre a tua vida, porque Deus não vai abençoar quem tem coração dividido. Ah, mas eu sou fiel, ah, mas eu venho aos cultos, ah, mas eu dou testemunho, ah, mas eu isso, mas eu aquilo, e Deus não me abençoa. Deus tem um tempo para isso. Deus tem um tempo para essas coisas. Pense no tempo de Deus, não pense no teu jeito do teu tempo. Faça a tua parte. Continue firme, não desista. Mantenha-se nas promessas de Deus. Então Joás mostrou a fraqueza da fé quando feriu 3 vezes nas promessas do Senhor. Porque lembra? Já havia Eliseu colocado as mãos sobre as mãos do rei. Então aquilo ali era sinal da bênção completa de Deus. Mas ele não foi digno, porque não tinha um coração pronto. Mateus 9, 29. Mateus 9, 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Então aqui Cristo curou os 2 cegos,
com base na fé. Eles procuraram Jesus para receberem a cura da sua cegueira, e Jesus pergunta para eles: tu está me pedindo uma coisa, que eu te cure, tu crê que eu tenho o poder de fazer isso? A resposta dos cegos: creio, Senhor. Quando nós oramos ao Senhor: Senhor, eu preciso disso, 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 o Senhor faz com que eu possa realizar isso, 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 isso. Será que nós temos a fé desses dois cegos aqui? Que imediatamente, depois que pediram, saíram enxergando? Seja feito conforme a tua fé. Não foi feito com Jeoás porque ele não tinha fé que Deus esperava dele. Os olhos se abriram e eles receberam a bênção por parte da fé que tinham. Quantas pessoas, irmãos, tendo tudo na vida para ir além, não vão adiante. Ah, mas tu vê, aquele irmão toca instrumentos, aquele irmão sabe falar, aquele irmão tem um conhecimento da Bíblia, mas não produz fruto. Por quê? Porque não quer se envolver com fé na obra do Senhor. Não é digno de receber de Deus as bênçãos sobre a sua vida. Não basta só, irmãos, ter dons, conhecer a palavra de Deus, ser um expert no Evangelho, se eu não aplicar a palavra de Deus na minha vida. De pouco adianta tudo isso. Se eu não quiser cumprir os propósitos de Deus, entender o que Deus quer fazer com a minha vida, como Ele quer me usar, de pouco adianta eu ter toda essa bagagem, todo esse conhecimento. Eu preciso ter um coração colocado nas mãos do Senhor, dependendo dEle em tudo. Uma vida com os propósitos para a glória do meu Deus. Não estou dizendo aqui que tu tem que ser pastor, missionário, não. Um servo de Deus, aonde Deus te coloca, para que tu possa glorificar a Deus. As oportunidades devem ser aproveitadas, pois não aparecem duas vezes. Tem um ditado gaúcho: o cavalo encilhado, ou seja, selado, né, não passa duas vezes. Quando ele passar, monta, porque ele não vai passar uma segunda vez. Isso é ditado gaúcho, e nós somos daqui. Jeoás feriu a terra 3 vezes. Poderia ter ferido 5 ou 6, conforme diz o profeta. Ele parou no meio do caminho. Teve a oportunidade nas mãos, mas não tinha um coração para ir além. É trivial, é vital, é banal, mas é importante. O ser humano, ele sempre está pendendo para um lado ou para o outro. Ele não é, dificilmente ser humano, ele é constante. Isso acontece na minha vida, na vida dos irmãos. A inconstância mas quando nós dependemos de Deus, nós vamos ser constantes. Começa e para. Quantos e quantos projetos que iniciaram e não foram concluídos. Então tem construtor de projetos inacabados. Quantos e quantos e quantos. E assim é nas nossas vidas muitas vezes, irmãos. Porque nós não persistimos. Porque Deus ainda não me abençoou, eu vou desistir. Não, continua clamando. E talvez Deus não queira te abençoar dessa forma como tu está querendo. Talvez seja outra forma que Deus vai te abençoar. Mas continua firme, fazendo a vontade do Senhor. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Eliseu se irou. Por quê? Porque não aproveitou Jeoás a oportunidade que Deus deu de receber uma glória completa. Queria dar uma glória parcial. Por isso que muitas vezes o pregador, usado por Deus, o pastor, alguém está pregando, não está pegando o pé do irmão, mas ele está querendo, através da palavra do Senhor, desafiar os corações a sair da sua zona de conforto, ou talvez da sua inconstância para servir a Deus conforme a sua palavra. Ele não é melhor que ninguém, o pastor, o pregador, mas ele, usado pelo Espírito de Deus, muitas vezes ele é usado para a glória de Deus, para que o irmão possa evangelizar, que possa se apresentar para cantar no coral, para que possa fazer algo além do que já está fazendo, fazer uma limpeza, fazer um mutirão, fazer o que for dentro da igreja. Não pare no meio do caminho, não largue para outros aquilo que tu tem que fazer, irmão e irmã.
O pastor Wesley sempre diz que Deus é um Deus das segundas oportunidades. Mas muitas vezes, irmãos, há oportunidades que aparecem para nós só uma vez. Que o cavalo passa encilhado só uma vez. E se nós não montarmos, não aproveitarmos, não tem uma segunda. Quantas vezes eu deixei de testemunhar, negligenciei por uma pessoa que eu nunca mais vi nem vou ver. O que eu posso fazer? Perdi a oportunidade. Talvez o que eu possa fazer é orar que o Paulo, o João ou o Pedro possam, sendo fiéis mais do que eu sou, apresentar o Evangelho para aquela pessoa que eu negligenciei, que eu não aproveitei a oportunidade. Não perca as oportunidades. O que posso fazer, faça. Não deixe para outro fazer. Porque pode não surgir uma segunda oportunidade de ouvir sobre a salvação. E eu vou pagar por essa pessoa a condenação no inferno, porque eu negligenciei. Jeoás não pediu para ferir de novo. O irmão pode continuar lendo todo o capítulo até o final e o restante do livro de Reis. Depois de ter ferido 3 vezes, o profeta disse para ele, teria que ter ferido 5 ou 6. Ah, profeta, está aqui que eu vou ferir de novo. Ele não pediu, ele simplesmente aceitou aquela circunstância, aquela situação, se acomodou. Ah, mas está bom assim. Nós não podemos agir assim, irmãos. Nós temos que ir sempre para frente. Versículo 25, recuperou só 3 vezes as cidades que foram tomadas por causa da sua infidelidade. O Senhor não permitiu, mesmo que os sírios estivessem determinados a destruir Israel, a tomar posse completa de Israel e anexar o seu império. Mas o Senhor não deu uma vitória cabal por causa da forma como Jeoás aproveitou a oportunidade. O Senhor condoeu-se da aflição de Israel, os livrou dos inimigos, mas não deu uma vitória cabal. E isso, irmãos, continuou depois nos outros reinados, até o ponto de Israel, mesmo tendo alcançado muitas e muitas vitórias, até o ponto depois de ser entregue a Salmaneser, rei assírio, lá em 2 Reis 17, para ser levado para o exílio. Por causa do quê? Da falta de constância, de não aproveitar as oportunidades que Deus dava ao povo, de servir ao Senhor conforme a sua palavra. Voltaram aqueles mesmos pecados que começou lá com Jeroboão, depois com Acabe, depois com Joacás, Jeoás e todos, e foi indo, sempre foi. O povo de Israel sempre foi assim e continua sendo assim. Rejeitou o Messias quando o Messias veio, porque não confiou na palavra do Senhor, não aproveitou a oportunidade. Versículo 19, não desista, insista, fira até se cansar, 5, 6, 10 vezes, até não ter mais força, fique sem força, vá até o fim, seja um crente que esteja dia a dia aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do arrebatamento. Ou, se o Senhor nos chamar através da morte hoje, talvez saindo daqui, nos encontrar servindo ao Senhor de forma fiel. Seja um crente firme, ativo. Então, as oportunidades perdidas, quantas me aconteceram e passaram e não aproveitei nenhuma delas? Quantas e quantas? Por quanto tempo esperarei por outra? Bem, eu mesmo sei que posso criá-las. Mas não é nós, irmãos, que criamos as oportunidades, é Deus que nos concede. É Deus que nos dá. Por quê? Deus não quer que a gente crie. Deus nos dá a oportunidade para Ele receber glória. Aproveite cada uma da oportunidade. Eu retirei um poema não, mas um pensamento de uma mensagem que eu ouvi. Eu coloquei aqui como anônimo porque eu não peguei o autor, eu gosto de dar o crédito para o autor. Mas diz assim, ó: a esperar por outra oportunidade que não terei, e a essas novas poder aproveitá-las. Como as perdi? Como pude deixá-las? E lamentar a presente dificuldade ao lamentar as velhas perdidas, perder a mais nova oportunidade, que fiquem aquelas esquecidas, exceto a lição do prejuízo, para não sofrer outras feridas, pois não as quero
Não as preciso, basta do remorso tanta dor que lateja no meu juízo. Não seja o crente catastrófico lá do início da mensagem. Aproveite uma e uma das oportunidades que Deus te dá na tua vida. Como salvo, não seja um homem ou uma mulher fracassada. Não pare no meio do caminho, não perca as oportunidades, não sofra a catástrofe. A flecha do Senhor deve estar na minha e na tua mão. As mãos do Senhor sobre as nossas mãos, porque é o Senhor que nos abençoa. A flecha da vitória é do Senhor, e a flecha do livramento deve ser muito bem aproveitada. Mantenha a fé, pois não basta só conhecer a vontade de Deus, precisa entender e cumprir os propósitos de Deus para a tua e para a minha vida. As nossas aljavas devem estar vazias, porque nós vamos demonstrar que estamos tirando as flechas, e a vitória será do Senhor. A flecha da vitória. E aquele que nos acompanha, que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, não crê no Senhor, o meu desejo é que tu possas receber a bênção da salvação, a vitória através da flecha do livramento da condenação do pecado em Cristo Jesus. Aproveite a oportunidade que é te dada. Talvez seja a última oportunidade de receber Jesus Cristo como Salvador, porque tu não tem domínio sobre a tua vida, sobre os dias ainda de vida, mas Deus, através da palavra, te dá a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Então o meu desafio ao teu coração é que tu possa nos procurar, e nós te mostraremos, através da palavra de Deus, como tu pode ter o livramento do pecado com a flecha da vitória, que é o Deus Todo-Poderoso. A flecha da vitória. O desafio está lançado. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes que penetra no íntimo do entendimento do homem, da mulher, da criança, Deus, e traz discernimento para que aquilo que está escondido na nossa mente, no nosso coração, possa ser manifesto, ó Deus, para que tu possa fazer a obra em cada coração. Que a tua palavra, Deus, possa estar dia a dia presente na minha vida, que eu possa praticá-la, demonstrá-la, viver, entendendo os teus caminhos, os teus propósitos, para que quando tu vier me buscar, Deus, tu possa me encontrar te servindo fielmente, ó Deus, ainda pecador, mas buscando glorificar o teu santo nome através das oportunidades que tu nos dá, Deus. Obrigado porque tu tem me abençoado, obrigado porque tu tem estado presente com o teu Espírito dia a dia na minha vida, e que eu possa manter-me firme, perseverante, Deus, não olhando para as circunstâncias que me cercam, para as dificuldades, que nada disso venha frustrar a minha mente, meu coração, mas que eu possa olhar para Cristo, porque a vitória é certa, Deus, quando nós olhamos para Cristo, independente das circunstâncias. Perdoa os nossos pecados, Deus. Aquele que ainda não tenha Cristo como Salvador também possa aplicar a tua palavra nessa manhã, e que tu possa falar ao coração, trazendo em Cristo Jesus remissão dos pecados. Perdoa os nossos pecados, Deus. Obrigado por cada irmão que pode chegar, e que tu seja honrado e glorificado com a vida de cada irmão. É em nome de Cristo que eu oro agradecido.